Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um artigo nosso e agora já com o site no ar, já com o número de acessos legal, finalizando a promoção do iPad, a gente vai sortear o iPad aí daqui a alguns dias e vamos para o assunto aí que costuma ser um pouquinho polêmico. Eu vou precisar ler um pouco mais hoje, por isso eu estou com o iPad aqui, porque nós vamos falar um pouco de Bíblia e eu quero ler alguns dos versículos da Bíblia. Então assim, muitos de nós gays já escutamos situações bíblicas quais são alegadas tratar de assuntos da homossexualidade e quais demonstram por que Deus não nos aceita. Dentre elas a gente tem Gênesis 19, 1, 13, Levíticos 18, 22, Romanos 1, 26, 27 e 1 Coríntios 6, 9. Então vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Quando a gente fala de Gênesis 19, 1, 13, eu não entendo que esse capítulo fale sobre homossexualidade. Eu entendo que esse capítulo fala sobre Sodoma e Gomorra e fala sobre a destruição da cidade. Esse capítulo, inclusive, a parte de 1 a 13, ele está tratando sobre toda a vida de pecado que essa cidade tinha e sobre a ida dos anjos a mando do Senhor para destruir a cidade. Inclusive, o Senhor discutiu com Abraão se iria ou não destruir a cidade. Abraão tentou negociar com ele se houvessem 40, 20, até mesmo 10 justos, se o Senhor não destruiria a cidade. Ele prometeu a Abraão que se houvesse não destruiriam, mas não haviam 10 justos. Os anjos chegaram, na entrada da cidade encontraram Ló, e Ló os recebeu e pediu que entrassem na casa dele, porque já estava escurecendo e não era seguro ficar lá fora. Logo que eles jantaram, serviram lá os pães asmos, os que eles serviam na época, houve um alvoroço na porta da casa de Ló. Diz a Bíblia que moços e velhos começaram a bater na porta de Ló e pedisse que Ló liberasse as pessoas que haviam chegado na casa dele. E eles diziam que gostariam que Ló liberasse essas pessoas para que eles fossem abusados. Isso aí está no versículo 5. Eu entendo que isso está falando sobre homossexuais. Eu entendo que isso está falando sobre o crime de estupro. Então, pessoas batendo na porta da casa, pedindo que libere 2 visitantes para que eles abusassem desses visitantes. Eu entendo que eram homens que estuprariam homens. Mas eu não entendo que existe uma recriminação sobre o homossexual. Aqui a gente não está tratando do gay. Aqui a gente está tratando sobre um grupo de pessoas que queriam estuprar 2 pessoas. Então eu vejo como esse artigo não trata necessariamente das palavras de Deus dizendo não aceito o homossexual. E ainda mais Sodoma e Gomorra, que era uma cidade que já vivia de pecado. Aí a gente vai para o livro de Levíticos 18 e 22. Eu acho que é bem legal a gente falar que Levíticos, o próprio nome já diz, relativo aos levitas. Levitas que eram pessoas como sacerdotes da época. Então assim, o livro de Levíticos ele é um livro sacerdotal. E ele foi um livro escrito para servir como um livro para os sacerdotes, de normas para os sacerdotes. E aí, como ele tinha leis que também serviam aos israelitas, ele foi inserido na Bíblia. Então, assim, eu entendo que tem uma frase forte, e eu vou ler ela para vocês, e está escrito: com homem não se deitará como se mulher fosse. Eu ainda não consegui identificar bem, historicamente falando, como que era a parte sacerdotal da época, mas se ela for como era de hoje, eram vários homens que ficavam no mesmo ambiente, e eu entendo que realmente faz sentido reforçar essa norma que os homens todos morando juntos, que com o homem eles não deveriam se deitar como se mulher fosse, até mesmo pela questão da castidade e tudo mais. E eu acho que eu também quero reforçar e fazer uma ressalva aqui. Eu sou gay, eu sou homossexual, e quando eu me deito com um homem, eu não me deito com a intenção de que ele seja uma mulher. E eu acredito que, se não 99% dos meus amigos e das pessoas que eu conheço, 100% das pessoas que eu conheço, quando se deitam com um homem, eles não têm a intenção de que ele seja uma mulher. E aqui eu não estou querendo ironizar em nenhum momento, já que todo mundo que faz a interpretação da Bíblia faz a interpretação de forma literal, e eu estou fazendo isso de forma literal também. Então, em nenhum momento, no meu namorado, eu busco que ele seja uma mulher. Então, eu acho que essa interpretação de Levíticos, ela não serve também para falar que Deus recrimina o homossexual. Romanos 1, 26, 27. E aqui eu vou direto ler o que a Bíblia diz. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de sua relação íntima por outro, contrário à natureza, semelhante aos homens, também deixando o contato natural de mulher.
se inflamaram mutuamente sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si a merecida punição de seu erro. Isso é o que está na Bíblia. Este sim eu vejo como o único versículo que realmente fala da relação homossexual. Em sim, eu posso dizer, enfim, é um que fala também da relação homossexual da mulher. Porque até então eu não tinha visto nenhum que desse ênfase na relação homossexual da mulher. Na maior parte deles eu só ouvia falar na do homem. Mas ele também dá uma ênfase forte na sensualidade e na torpeza. Ele trata da relação, mas ele força bastante essa questão de sensualidade e torpeza. E por fim a gente vai para 1 Coríntios 6:9. E esse é o que eu mais me espanto quando alguém me fala de homossexual e cita Coríntios 6:9. Porque assim, ele diz na Bíblia: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem efeminados, nem os sodomitas. E aí eu acho que quando eles estão falando isso, eles estão dizendo efeminados para os gays. Bem, eu sinto dizer, eu conheço inúmeros efeminados que não são gays. Eu conheço efeminados casados. Por inúmeras igrejas que eu já passei, sejam elas de N determinações e denominações, eu conheci efeminados casados. E nenhum deles eram homossexuais. Eu sou homossexual e não sou efeminado. Mas eu conheço muitos idólatras de padres e pastores, que vão a shows de padres, que pedem autógrafos nos CDs e DVDs que os padres e pastores gravam, nos livros que os padres escrevem, que os pastores escrevem. Eu acho que isso é idolatria. Então assim, todos esses versículos, eles são sempre empunhados como espadas e etc e tal. E eu acho que assim, o único que eu digo que é um versículo mais forte e que realmente é um versículo que eu posso dizer trata da homossexualidade é Romanos 1, 26, 27. Esse é um versículo que eu não posso falar. Mas para eu concluir meu pensamento sobre tudo isso, eu quero falar de alguns outros momentos da Bíblia, né? No passado, nós sabemos que, no Antigo Testamento, Deus valorizava muito o holocausto. Para quem não sabe o que é o holocausto as pessoas levavam o seu melhor boi, seu melhor novilho, os mais pobres, uma pomba, e levavam ao altar, a um local santo, matavam esse animal e o queimavam. Com isso, eles estavam agradecendo a Deus pela sua melhor colheita, pelo seu melhor gado, ou também pedindo perdão a Deus por um pecado. Temos a citação de Gênesis 22, 1, 24, onde Deus pediu a Abraão, seu filho Isaque, como holocausto. Quando eu li isso a primeira vez, eu até me choquei. Já li várias vezes o Gênesis, é um livro que eu gosto bastante também. Ele pediu Isaque como holocausto. Abraão não titubeou. Dia seguinte, pegou Isaque, pegou tudo que ele precisava para fazer um holocausto, subiu na pedra mais alta. Eu acho que o Isaque até deve ter se questionado em algum momento, tipo, pai, cadê o cordeiro? E chegando lá em cima, ele amarrou Isaque e ele começou a imolar o seu cutelo, quando um anjo desceu dos céus e falou: para, Isaque, não vai ser necessário. E aí o Isaque, né, assustado, mas eu acho que aliviado, falou: não, para, porque Deus queria ver até onde ia a tua fé, e Deus tem certeza de que você é um homem temente a Deus e que você merece tudo que Deus tem para ti. Eu fico pensando, se Deus fizesse esse teste hoje com as pessoas no mundo de hoje, se alguém passaria, se alguém cogitaria fazer um holocausto desse. Não precisa ser nem um filho, o carro zero. Eu acho que ninguém passaria. Mas vamos lá. Outra passagem que eu acho muito interessante é a passagem de Jó, né? Jó tinha 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jutas de boi, 500 jumentas. Era o que tinha mais pessoas a seu serviço e ele era considerado o maior homem de todo o Oriente. Um dia Satanás foi conversar com Deus e, questionando sobre a fidelidade de Jó, Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo de Jó, menos em Jó. Eis que Satanás tirou todos os filhos e animais e bens de Jó, restando apenas sua casa e sua esposa.
Jó aos prantos, rasgou suas vestes, raspou sua cabeça, se jogou no chão e adorou o Senhor. Não blasfemou em nenhum momento. Passados uns dias, Satanás voltou a conversar com o Senhor e teve a permissão para tocar novamente em Jó. Nesse momento, ele fez com que Jó adoecesse. Jó adoeceu. E Jó não blasfemou o Senhor. Até a esposa de Jó falou: blasfema teu Deus e morre. Mas Jó não blasfemou o Senhor. A história é bem longa, o livro de Jó é bonito, eu recomendo a vocês que leiam. Mas assim, no que tange ao livro de Jó, é incontestável a beleza da confiança dele em Deus. Mas mantendo o foco no artigo, eu penso que esse Deus que testou Jó, dessa forma incisiva, e eu até ouso dizer, dolorosa, não faria isso nos dias de hoje. Ele nos testa a cada momento, a cada segundo, a cada dia. Mas de uma forma mais atual, de uma forma que nos atinja hoje, de uma forma que nós entendamos hoje. Porém, eu acredito que ele é o mesmo Deus de sempre. Ele é o mesmo Deus e continua amando todos os seus filhos. Eu acredito que ele nunca viu os gays como abominações. Até mesmo porque em nenhuma das citações ele viu os gays como abominação. Mas ele via o pecado como abominação. Ele nunca falou que o amor puro de um homem por outro homem, ou de uma mulher por outra mulher, era uma abominação. Não estamos aqui para falar de Sodoma e Gomorra. Eu estou aqui falando de dois filhos de Deus, de um Deus de amor, que se amam e que buscam uma vida em um Deus justo. E sem dúvida alguma que os aceita. Tenho certeza que se os gays levarem uma vida justa de amor e fé em Deus, continuarão sendo abençoados. E que os que ainda não levam, a partir do momento que fizerem, passarão a viver as maravilhas que Deus tem para eles. Então eu só tenho uma coisa a dizer: Deus te ama. Deus quer fazer parte da tua vida. E Deus quer fazer maravilhas na tua vida. Acredita nisso. Não acredita em quem diz o contrário. Acredita nisso e vive as maravilhas de Deus. O desafio continua. 7 dias com Deus e a tua vida vai mudar. Confia em mim. Um beijo no coração e uma ótima semana para você.